sobre dois assuntos que já estudamos na semana passada, mas vamos revisar para que o conteúdo fique na nossa cabecinha bem fixado, tá bom? Então vamos prestar atenção, ó. Hoje na nossa aulinha de história nós vamos falar sobre a criança tem direito de quê? Tem direito a brincar. Isso mesmo, nós já falamos sobre isso na semana passada e também nós já havíamos comentado sobre esse direito, ó, em outras aulas, porque os direitos da criança são muito importantes. Então a gente vai permanecer falando sobre isso durante mais algum tempo, até em outros assuntos, né? Chegam outros assuntos que a gente tem que comentar um pouquinho e saber sobre os direitos da criança, tá bom? Então vamos continuar. Nós falamos na aula passada sobre algumas brincadeiras, né? Que as crianças gostam, que vocês gostam, porque existem várias. Tia também falou na aula passada que nós não temos só que pensar em brincar, brincar, brincar. Não. Nós temos, né, que pensar direitinho. Vocês, crianças, têm direito a brincar. Mas a brincadeira tem o seu horário, né? Tem o lugar certo de brincar, tá bom? Então nós não podemos misturar as coisas. Não é porque vocês têm o direito a brincar que vocês vão pensar somente em brincar. Não. Tem hora de estudar, tem hora de se alimentar, tem hora de fazer nossa higiene, também tem a hora de brincar, hora de passear. Então, para tudo tem hora e momento. Vamos prestar muita atenção nisso, tá bom? Aqui, tia trouxe o nome de algumas brincadeiras e elas estão com as sílabas trocadas. Será que nós vamos conseguir decifrar? Vamos prestar atenção aqui, ó. Na primeira palavrinha tem uma aqui. Lapudacor. Que brincadeira será essa? Vamos tentar adivinhar? Olha só. Qual será a primeira sílaba? Tia vai dar a pista. A primeira sílaba é a sílaba pu. Qual será essa brincadeira? Corda. Muito bem, olha só, vamos colocar na ordem, ó. Pular, corda. Olha cá, aqui, ó, tá aqui, pular corda. Olha aqui. E aqui a próxima brincadeira, vamos olhar as sílabas quais são? Ampi. Essa tá muito fácil. Aqui está ampi, mas está trocado. Como é que nós vamos organizar para saber que brincadeira é essa? Pião. Pião é mais uma brincadeira que as crianças gostam de brincar. Olha aqui, ó. Pião. Essa aqui estava fácil porque tem apenas duas sílabas, então é muito fácil de organizar. E essa aqui? Essa aqui é que tá fácil mesmo, tá trocada também, ó. Mas a palavrinha é ioiô. É mais um brinquedinho, mais uma brincadeira que as crianças adoram. Olha só, agora nós vamos relacionar. Sim, relacionar as brincadeiras que nós acabamos de descobrir. Esse brinquedinho aqui, como se chama? Será que ele se chama ioiô? Que a gente enrola ele na linha e depois a gente solta e ele fica rodando assim no chão. Que brinquedo é esse? É o pular corda, peão ou ioiô? É o peão, olha só. E vai relacionar pra cá, ó. É o peão. E esse brinquedinho que a gente coloca o dedinho na cordinha e fica subindo e descendo, subindo e descendo. Que brinquedinho é esse? Que brincadeira legal é essa? É o quê? Pular corda ou é ioiô? É o ioiô. Olha só o ioiô aqui. E a última que sobrou, quando a gente pega uma corda, estica, pode ficar duas crianças balançando a corda e uma no meio pulando. Como é que a gente chama? Pular corda. Ah, tia, eu só posso pular corda se for com mais coleguinhas? Não, eu posso pular corda sozinha também. É só pegar aqui, ó, nas duas mãos e pular, tá bom? Então nós vimos aqui mais algumas brincadeiras que as crianças têm direito. Então, como vocês viram na aula de hoje, temos que ter hora para tudo, tanto para comer, estudar, brincar e nossas obrigações em casa. Não podemos misturar tudo e fazer tudo ao contrário, não. Temos que organizar a
na nossa rotina, tá bom, pessoal? Então façam a atividade com muita atenção. Na nossa aula de geografia, nós também vamos falar sobre o mesmo assunto na semana passada, tá bom? Então vamos prestar atenção para que o conteúdo fique na nossa cabecinha. Componentes da natureza. Sim, os componentes que nós falamos semana passada, que são os componentes que são renováveis ou não renováveis, porque existem componentes, né, que existem na natureza que podem ser renovados pela natureza e outros que são raros, né, que eles só são encontrados em um local. Se você utilizar todo aquele componente, todo aquele componente, você não vai encontrar mais lá. Então, vai ter que procurar em outro local. Então, olha só, tem os componentes renováveis, que são renovados pela natureza, e os não renováveis. E agora nós vamos falar sobre exemplos, tá bom? Sobre os exemplos desses componentes que são renováveis ou não renováveis. Vamos ficar bem atentos, tá certo? Vamos prestar atenção. Aqui, eu quero um exemplo de um componente renovável que a natureza coloca de volta se a gente utilizar. Prestem atenção, mas não é porque a natureza coloca de volta que a gente tem que desperdiçar, não é isso? Não podemos desperdiçar. Mas que componente é esse que é renovável? Me digam aí, me ajudem. É o que, ó? Que a gente bebe, que a gente utiliza também para tomar banho, para cozinhar. Que componente é esse? É a água. Olha aqui. A água é um componente renovável. Por que é renovável? Porque quando chove, os reservatórios de água ficam cheios novamente e a água chega até a nossa casa. Só que nós não devemos desperdiçar a água. Isso eu falo sempre para vocês. Nós temos que prestar atenção no nosso banho, né? Na hora que a gente está escovando os dentes, desliga a torneira enquanto está escovando. Por quê? Para não desperdiçar, tá bom? Mais um elemento que é renovável. É o que a gente respira? O ar. O ar também é um componente renovável. Por quê? Porque ele se renova. Nós utilizamos, ó, o ar e ele se renova. Outra coisa, é saudável para nós respirar o ar poluído? Não. Por quê? Porque nós vamos ter doenças, pode até causar doenças respiratórias. Nós temos que, ó, sempre respirar o ar puro para não prejudicar os nossos pulmões e causar doenças, tá bom? Então, o que é que devemos fazer para evitar que o ar fique poluído? Não queimar lixo, né? Também tem muitos carros que poluem o ambiente com a fumaça que sai do seu cano de escape. Também tem as fábricas que emitem muita fumaça no ar. Então, tudo isso tem que ser evitado para que o ar continue puro, tá bom, pessoal? Então, vamos aqui agora falar sobre os elementos não renováveis. Qual será o elemento que eu encontro na natureza que ele não se renova? É o que? Aquele que quem falou para vocês que a partir dele é fabricado os combustíveis. É o que? Ó, o petróleo. O petróleo é um componente não renovável. Por quê? Porque se você utilizar todo o petróleo que encontra naquele local específico, ele pode acabar e ali ele não vai ter mais, tá bom? Então vai ter que procurar petróleo em outro lugar. Mais um componente que não é renovável, que eu também falo sobre ele na aula. Ele é o quê? Ele é o carvão. Carvão também, ó, o carvão é um componente que não é renovável. Assim como a água e o ar que é renovável, o componente carvão não é, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Temos que usar tudo com responsabilidade, tanto os elementos que são renováveis, como os que não são renováveis. Temos que usar com responsabilidade. E agora, para finalizar, Tia vai fazer uma perguntinha aqui para vocês, tá bom? Nós vamos aqui circular qual é a ação que temos que ter para preservar o meio ambiente.
Praticar a reciclagem e o reflorestamento ou desperdiçar água? É a primeira opção ou é a segunda opção que a gente tem que fazer? Nós temos que praticar a reciclagem e o reflorestamento. Temos que reciclar os materiais, né? Nós não jogamos lixo no meio ambiente. Reciclar aqueles que ainda podem servir para alguma coisa. E plantar assim que a gente puder. Assim nós vamos estar ajudando o meio ambiente, tá bom? Então, porque um ambiente cheio de plantas, cheio de árvores, vai gerar o quê? O ar puro. E é o que nós precisamos, tá bom? Então, preste atenção na atividade e caprichem.